Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Condomínio. Hoje temos a oportunidade de conversar com o Dr. Sérgio Orlando, né? Vai fazer uma breve apresentação. Primeiramente, gostaria que você conversasse e falasse para o pessoal quem é o Dr. Sérgio Orlando. Bom, obrigado, Felipe, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, falando, né, sobre assuntos, né, de importância para todos nós. Primeiramente, eu sou economista, né? Eu formei em economia na UFMG e depois fiz o curso de direito, me tornei advogado, né? Então, eu tenho esse conhecimento dessas duas áreas, né, bastante amplo. Tenho uma pós-graduação em Direito Processual Civil e também em Direito Imobiliário. Qual ou quais são as áreas de atuação? Exatamente, nós temos aqui dentro do escritório atuação na área internacional, no direito internacional, e também atuação no direito no ramo imobiliário, né, que é onde a gente tem o foco da nossa atuação com direito imobiliário focado em condomínios, administração e execução de taxas condominiais, tudo que se refere à questão condominial, a gente atua na esfera jurídica, né? Tem alguma especialidade? Nós temos nossa especialidade aqui primeiro a questão da assessoria, né? Assessoria aos condôminos, aos condomínios, síndicos, administradores, e também a questão das ações inerentes, né, a um condomínio, né? Em primeiro lugar, né, ganha de todas elas a questão da execução de taxas condominiais, mas tem outras questões que São os também... famosos inadimplentes. Sim, os inadimplentes, que é a dor de cabeça da maior parte aí dos síndicos do Brasil inteiro, né, que moram em condomínio e que administram condomínio, né? São os principais problemas que um condomínio enfrenta. Certamente, de longe, a inadimplência é um dos maiores na maioria dos condomínios. Poucos são os que não têm algum tipo de inadimplência e que não tenha nenhuma ação na justiça por conta de inadimplência. Uma pergunta aqui: você é síndico de algum condomínio ou já foi síndico de algum condomínio? Eu já fui síndico de vários condomínios, seja residenciais, comerciais. Atualmente eu sou síndico desse prédio, né, onde está o escritório, que é um prédio comercial, né? De fato, são experiências um pouco diferentes, né? Lida com problemas ligeiramente diferentes, mas no fundo são os mesmos problemas, né? As mesmas problemáticas que nós temos num prédio residencial acaba que se replica no prédio comercial, né? Porque a questão do condomínio, né, como muita gente ainda não sabe, que é bom explicar, né? Porque eu acho que nós temos aí uma falta de conhecimento, né, generalizada em relação a que seja um condomínio. Eu sempre falo que o condomínio precisa ser entendido na sua essência, né? Pessoas muitas vezes não entendem, né? E não somente condôminos, mas também administradores, síndicos, né? O condomínio, a gente precisa ter em mente, né, muito claramente, que o condomínio não é uma empresa, não é uma associação, não é uma fundação, ele é um ente despersonalizado, ou seja, ele não tem sequer personalidade jurídica. Então, no mundo do direito, ele é uma entidade, né, sui generis, não existe enquadramento jurídico no ordenamento jurídico brasileiro para o que é um condomínio. Então, um condomínio, as pessoas tendem a entender que seja uma empresa, né? Isso pode ser por ter um CNPJ também, Sim, né? o CNPJ, ele fundamentalmente é para razões meramente fiscais, trabalhistas, para recolher tributo, e não o fato de ter o CNPJ não o coloca como uma entidade, uma sociedade, né, uma entidade empresária, ou uma associação, uma fundação. Não tem personalidade, né? Ele não tem a personalidade que a pessoa natural, que a gente chama de pessoa física, né, ela tem, e também não tem a personalidade jurídica. Então, é um ente despersonalizado. Ele pode comparecer em juízo, né, se apresentar em juízo, porém, então ele tem a capacidade de figurar como parte, né, que é a capacidade judiciária, chama.
Então ele pode figurar como parte, de fato a gente pode ajuizar uma ação em nome do condomínio, mas o condomínio é no fundo, né, um conjunto de pessoas que se reúne para arrecadar recursos e pagar despesas, né? É uma comunidade, vamos dizer assim, é um conjunto de pessoas, né? O condomínio, eu digo sempre, né, é o conjunto dos condôminos, né? Então precisa ter em mente essa questão, né? Que muitas vezes a maioria dos erros que são cometidos é justamente por achar, na administração que eu digo, tá? Como síndico, é achar que o condomínio é uma empresa, né? Que eu já vi convenções falarem não em administradores, mas diretoria, porque aí a gente já entra num campo que está numa terminologia que é afeita às empresas e não mais ao condomínio, né? Nós temos questões que não estão na esfera condomínio, né? Dentro do assunto condomínio. Então, às vezes, a gente vê até questões terminológicas sendo empregadas de forma equivocada, né? Até por convenções, né? Porque a gente sabe que a convenção dificilmente é feita pelo próprio condomínio, né? A convenção ela é feita pelo incorporador da ação e assim por diante. Esses erros eles vão se multiplicando aí na vida do condomínio e sem ter o condomínio que não tem uma assessoria jurídica especializada, né? Ele fica à mercê de questões que poderiam ser resolvidas de uma certa forma e acabam, às vezes, até se tornando problemas muito graves, muito sérios, né? Então é importante ter um acompanhamento jurídico, uma assessoria, não só jurídica, mas também de uma boa administradora, de uma boa empresa que possa prestar os serviços contábeis, fiscais, porque o condomínio, embora a gente já tenha dito aqui, né, que ele não é sociedade empresária, ele não é uma associação, ele não é uma fundação, mas ele tem obrigações, né, várias obrigações, né, fiscais, trabalhistas, de preenchimento de declarações, de envio de declarações para a Receita Federal. E aí a gente pode fazer analogia com empresas, né? Então, nesse caso, ele se assemelha a uma sociedade empresária, embora não seja, mas ele se assemelha nessas obrigações que ele tem que cumprir perante a Receita Estadual, Municipal, Federal e perante os demais órgãos públicos. Você falou que foi síndico de vários condomínios, né? Então, sua experiência aí é uma experiência bastante, bastante grande, vamos dizer assim. Qual que seria as maiores dificuldades que um síndico tem hoje, tanto condomínio residencial, quanto misto ou comercial? São as mesmas? Tem alguma diferença? Se a gente for pensar, né, num condomínio residencial, né, normalmente, assim, se você pegar estatísticas, as estatísticas dão como certo que, independente se é comercial ou residencial, as estatísticas sempre colocam a questão da inadimplência em primeiro lugar. Em primeiro lugar, então, nós temos a questão de inadimplência. Tanto para comercial quanto para Tanto para comercial quanto residencial. Exatamente. Uma outra questão que eu destaco, que é a questão das vagas de garagem, as famosas vagas de garagem, né? Sempre deu problema, né? Em muitos locais, disputa por vaga não está delimitada direito. Confundir vaga com estacionamento. Confunde vaga com estacionamento, enfim. Nós temos vários tipos também de regimes, né? Nós temos regimes das vagas demarcadas, das vagas não demarcadas, né? Aí vai depender de cada convenção. Mas eu acho que o principal problema, assim, tirando os problemas que são elencados aí, eu acho que o grande problema é esse desconhecimento, né, do que é o condomínio, tanto por parte dos administradores, mas, sobretudo, e também por parte dos próprios condôminos, que isso atrapalha demais. Atrapalha demais. E eu vejo também uma questão que me intriga muito, são questões das convenções, né? A gente tem um problema que não aparece nas estatísticas, que é esse engessamento das convenções de condomínio, e que recentemente houve uma mudança legislativa muito importante, que na época do último
governo anterior a esse atual, né, foi promulgada uma lei em que reduziu o quórum legal para mudança das convenções de condomínio para 2/3, né? Antigamente você deixava isso para competência das convenções de condomínio e não tinha nada na legislação dizendo que, tanto na lei de condomínio, que é a 459/164, né, que é a lei de condomínios e incorporações imobiliárias, e também no Código Civil e legislações esparsas. Isso não havia no ordenamento jurídico brasileiro, né? E houve inovações interessantes, muito por conta da pandemia, né? A pandemia ela teve efeitos deletérios, vários pontos, né? Mas ela nos deixou alguns ensinamentos importantes, inclusive, né? Para o condomínio, eu diria que ela teve, os efeitos dela foram positivos. E nós não tínhamos, por exemplo, previsão legal para as assembleias virtuais. As assembleias virtuais elas eram feitas à revelia, né? Se alguém quisesse anular, e eu já vi questão do judiciário de anulação de assembleias, porque não existia previsão legal para isso, né? Então nós tivemos lá a lei lá de transição, que vigiu até outubro de 2020, 14 alguma coisa, e depois nós tivemos uma outra lei, e aí sim, essa não era temporária, né? A lei da pandemia, né? A famosa lei da pandemia. Se não me engano, foi em 2022? Não, ela teve vigência até outubro de 2020, a lei da pandemia. Estou falando das assembleias. Ah, sim, das assembleias é de 22, é do último governo que terminou antes do atual, né? No fim do governo, novembro mais ou menos de 22, foi promulgada uma lei em que instituiu a questão, várias questões importantes para o condomínio, né? Primeiramente, que eu destacaria aqui seria a questão das assembleias continuadas, né? Eu acho que isso é muito importante, e deu mais abertura para os condomínios fazerem na sessão permanente, né, que a gente chama, assembleia de sessão permanente, você tentar driblar um pouco a questão desse engessamento que eu falei das convenções, né? Que é um problema, acho, grave. Para mim é o maior problema. O maior problema para mim são convenções mal feitas e engessamento dessas convenções. Porque assim, quando a gente vai raciocinar, né? E quando está dando tudo certo, né? Quando você tem, vamos comparar com um vizinho, né? Você tem um vizinho lá que você sempre se deu bem com ele, mas de repente ele deixou uma música alta e você começou a ter problema com esse vizinho, né? Quando começa a ter os problemas é que as coisas parece que surgem, né? Você começa a ver como a pessoa você descobre como são as coisas. Isso não difere para o condomínio, ou seja, você começa a descobrir que as convenções elas são muito mal redigidas, na verdade, né? Eu acho que talvez pelo fato da incorporação diária existir o registro da convenção de condomínio, por vezes a gente vê, né, anúncios dos imóveis sendo feitos na planta, das construtoras, né, e o certo é ter o registro da incorporação antes de fazer a divulgação, né? Aliás, a incorporação imobiliária, né, ela existe justamente para que as unidades sejam ofertadas ao público, né? A incorporação só pode existir para oferta pública. Se eu pegar um terreno e construir um prédio, para mim, pessoalmente, demolir uma casa, construir um prédio de 4 andares, todos os andares vão ser usados por mim. É um prédio, uma edificação que não é passível de incorporação. Por quê? Porque você não está, a priori, vendendo unidades que não existem. Então, a incorporação ela existe para que sejam vendidos imóveis que não existem ainda, que serão construídos, correto? É uma expectativa de existência de um imóvel, que é o famoso imóvel na planta. Então, a incorporação imobiliária é importante para o desenvolvimento econômico do país, né? Da cidade, do estado, né? Ela é importante, né? Movimenta a economia, é muito importante, né? Porque é um setor que, se você for ver, é um dos setores mais pujantes da economia, é o setor da construção civil. É um setor que, inclusive, durante a pandemia não parou, né? Foi considerado essencial, a atividade é essencial. Então, as construções não pararam, né? Pode ter havido uma outra questão com relação ao funcionário, mas a questão de material, de cadeia produtiva, de ter tido algum problema em cadeia produtiva, mas
são, um ramo, né, da economia que não parou, né? Isso é importante. Relacionado ao dia a dia do síndico, né? Quais são as maiores dificuldades? É lidar com moradores, fazer Eu com acho que o assim, regimento interno. sim, a maioria das convenções. Às vezes alguma inimizade, né? Que às vezes você é síndico, você tem que ser rígido, você tem que fazer cumprir, a pessoa é um vizinho, um amigo seu, e aí, né? Essa talvez seja a maior dificuldade, né? Você ter que ser duro com quem às vezes é seu amigo, né? Que são pessoas da sua convivência. O vizinho que você conhece há muito tempo, aí você Sim, se torna você síndico, tem que você tem que fazer cumprir, sim, cobrar às vezes inadimplência, tem que ser uma penalidade, aplicar alguma advertência por alguma situação, né? Diversa, que foge das regras do regimento. Assim, a gente tem que entender que na vida a gente desempenha vários papéis, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa aqui no escritório, eu sou uma pessoa lá na minha casa, com os meus filhos, com a minha mulher. Então a gente desempenha vários papéis. Então as pessoas não entendem, né? Eles querem confundir a figura do amigo, da pessoa que está lá, que frequenta o churrasco lá do condomínio, nas áreas comuns, né? É muito fácil, né? Confundir nesse caso, que Sim, você é morador, continua vizinho, sempre teve contato, e de repente você tem que ser um pouco mais rígido. E depois tem que ser mais rígido em determinadas ocasiões, tomar decisões difíceis que vão contrariar interesses, né? E vão deixar a pessoa entristecido de um lado, ou contente um outro, né? É mais ou menos uma questão de um juiz, né? Que ele tem que proferir uma decisão, né? Num processo judicial, você só tem duas saídas, né? Ou você perde ou você ganha. Não sei se as pessoas já pensaram nisso. No processo judicial, você é parte sucumbente, é parte que ganhou, vencedora, né? Então, é a mesma coisa, né? As questões do condomínio, né, elas têm que ser tratadas com uma certa frieza, um certo distanciamento, né, das amizades, do grupo da cerveja ou do grupo do bilhar, né? Lá no meu prédio tem pessoal que joga até peteca e tudo mais. Então tem que dissociar a figura da pessoa que frequenta, né, as áreas comuns, que frequenta outros ambientes, do síndico, né? Eu acho que essa é uma dificuldade também das pessoas, né? E acharem que o síndico é uma pessoa que está disponível 24 horas, eu posso falar com ele a hora que eu quiser, e ele tem obrigação, porque ele tem que saber hidráulica, elétrica, tem essas questões também, psicólogo. né? Vira psicólogo enfim, tem que entrar em vários ramos. Por isso que assim, eu acho que, inclusive, se você for pensar uma coisa, eu tenho uma experiência internacional com a Itália, né? Na Itália, a profissão de administrador condominial, ela é regulamentada. Se você pensar, é tipo um Cresce, que é que regula a atividade aqui no Brasil, né? Dos corretores imobiliários, né? Agentes imobiliários, né? Na Itália fala agente imobiliário. Então, mas tem cursos, tem uma formação, entendeu? Específica para isso. Porque eu acho que uma das grandes questões, né, além de todas essas que eu já citei, é muito amadorismo mesmo, né? A pessoa, nós temos várias realidades. Os famosos síndicos eleitos sob pressão. Tem isso. Livre espontânea pressão. Livre espontânea pressão, né? A gente sabe que tem muitos condomínios que ninguém quer ser síndico, né? E por isso é importante a figura do síndico profissional também, né? Porque num universo em que ninguém quer ser síndico, e a maioria das convenções prevê, né, já a existência de um síndico profissional, quer dizer, o síndico pode ser um terceiro alheio ao condomínio, morador ou não, exato, né? A maioria das convenções permite, né? Então, e entender também essa questão jurídica, né? Eu acho que a gente tem que ter uma dimensão jurídica importante. Então, essa formação, se existisse um curso que formasse os síndicos, tanto na esfera de como lidar com esses problemas do dia a dia, mas também eu acho importante ter esse background jurídico, né? De saber o que está fazendo, né? Porque a gente vê aí muito amadorismo. E a grande questão, né, que dá problema nos condomínios é por conta desse amadorismo. Porque, vamos lá, uma coisa banal para a gente que é do direito, mas que para muita gente não é, né? Você misturar taxa ordinária, caixa ordinário e pagar despesa extraordinária, ou vice-versa, usar o caixa extraordinário para pagar a despesa ordinária, né? Acho que
A grande questão aí é conhecimento jurídico que falta, né? Tem muito síndico amador, vamos dizer, que recolhe taxa de condomínio na própria conta bancária. Pois é, não, isso existe A ainda. pessoa vai lá, o morador, com um Sim. envelopinho, deposita, entrega na mão dele, ele dá um recibinho de próprio punho, Sim, já como existe. quitado do condomínio, mas não há contabilidade, né? Esse que é a grande questão, né? Nós estamos vivendo uma realidade em que até hoje existe, né? Eu te falo porque a minha sogra, né, da minha esposa que veio falecer, no condomínio dela, é assim, é o seu Walter, é um senhor bem idoso já, há muitos anos que é síndico, desde que eu me conheço, que eu conheço mais de 15 anos, né? Ele que é o síndico lá. Então é sempre isso, ele vem com uma folhinha que ele anota à mão as despesas, né? E vem, passa a folhinha e aí cada um dá o dinheiro. E ele dá um recibo. É assim mesmo, igual você falou. É um papelzinho escrito à mão e ele parece que xeroca e dá o xerox para as pessoas, né? Entendi. Pega o dinheiro, vai na lotérica, Deposita na conta da caixa. ou já paga lá as contas do já condomínio. paga e tudo mais. E acha que, assim, tem muita gente que faz isso, às vezes uma prestação de serviço igual conservação, elevador, né, essas notas fiscais, elas retêm impostos, né? Isso. E ela vem acompanhada de um boleto, Aham. né? Às vezes o síndico vai, não inocência, né? Não sabe, vai na lotérica, paga o boleto e dá um quitado e fica pendente lá a retenção. A retenção fiscal tributária, né? Isso é importante, né? É claro que nesse prédio aí, nesse caso específico, né, as despesas lá são baixas, mas quando as despesas são mais altas, elevadas, né, você tem a retenção. É inevitável, né, que haja retenção. Até mesmo se for, por exemplo, o INSS da funcionária ou da faxineira que vai lá fazer a limpeza, e o ISSQN, né, que também é retido, mas só para valores um pouco mais altos, né? Mas tem que ter, sim, uma preocupação com essa questão, né? Tem condomínios que não se enquadram, eles não têm contratação, empresa de prestação de serviço de elevador, de conservadora, condomínio pequeno, teoricamente não tem que declarar nenhuma retenção por não ter tomado o serviço, porém tem as guias, né, periódicas que eles têm que declarar, né? Tem RAIs, né? Se tiver funcionário, uma faxineira, por exemplo, né? Você tem outras obrigações extrafiscais, né? Que a contabilidade tem que fazer, por exemplo, a RAIs. Duvido que o senhor Walter tenha um certificado digital do condomínio, que ele vá lá e faça as declarações anuais delas, né? O condomínio é obrigado a fazer, por exemplo, ele não precisa fazer o renda pessoa jurídica, né? Porque não é pessoa jurídica, então não existe para condomínio, mas tem outras obrigações acessórias que são devidas, né? São necessárias. Um condomínio pode deixar de fazer, né? Embora não tenha personalidade jurídica, como eu disse, né? Ele tem capacidade judiciária, ou seja, de figurar tanto no polo ativo como no polo passivo. Então, o condomínio pode ser processado. E aí é interessante, né, essa questão, né, do condomínio ser processado, e aí você tem a responsabilidade, seja ela civil, administrativa, que seja, ela vai recair na conta dos próprios condôminos, porque o condomínio, na verdade, não existe. O condomínio são os condôminos, né? Tem uma questão bastante simples, né, que nem todo mundo sabe, é a questão do seguro obrigatório, né? Sim, isso aí O condomínio, igual o nome fala, ele é obrigatório, né? Por lei. Obrigatório Todo condomínio por lei. tem que ter. Sim, isso está lá no Código Civil, isso é importante. Nem todo condomínio tem, né? Teve casos já de pessoas que assumiram com o próprio patrimônio, né? Sim, com certeza. Com certeza, porque justamente, né, é o que eu falo. A gente precisa, né, de uma formação, né? Eu acho que a tendência, talvez, é que, como ocorre na Itália, né, você ter uma espécie de CRECE, que não vai se chamar CRECE, né, mas semelhante a isso, né, um órgão de classe para regular, dar o curso, né, só pode ser síndico quem tenha esse tal CRECE, que não vai se chamar CRECE, mas que tenha passado por um curso de uma habilitação, entendeu? Estudando uma parte de direito, uma parte contábil, porque existem esses amadorismos que levam a problemas graves, né? Responsabilidade civil do condomínio, responsabilidade civil do próprio síndico, né? O condomínio pode sofrer multas de corpo de bombeiros, tem uma série de questões e que são negligenciadas pelas pessoas, né? Tanto pelos condôminos quanto pelos administradores. Então,
eu acho que o X da questão é o seguinte: se você se propõe a fazer algo, você tem que ter o conhecimento para fazer essa coisa que você decidiu fazer. Então, se você se propõe a ser síndico, você tem que ter um mínimo de conhecimento, né? E aí a gente vê condomínios grandes e importantes, né? Aqui na região de Belo Horizonte, condomínios lá em Nova Lima, com casas multimilionárias e tudo mais, e um amadorismo que persiste mesmo nos grandes condomínios. Talvez seja uma questão cultural, né? A pessoa geralmente se elege o síndico do condomínio, a pessoa mais velha, né? Aposentada, tem mais tempo livre para poder tomar conta do condomínio. Isso é normal. O seu João mora aqui, desde que o prédio é prédio, ele é aposentado. Vamos eleger ele por espontânea pressão. O seu João assume e não sabe aonde, né, que ele está pisando. Isso já aconteceu comigo no prédio. Aconteceu comigo no prédio, que eu era o primeiro morador do prédio. Eu saí de eu era síndico. Minha mulher falou: olha, nunca mais você vai ser síndico. Muitos problemas, né? Aí eu cheguei no prédio e falei: não vou ser síndico. Mas você é o primeiro morador, não sei o quê, na assembleia. Primeira assembleia. Você é o primeiro morador, ninguém quer ser, você já tem experiência e tudo mais, então fica, Sérgio, não sei o quê. E fui síndico durante 2 anos, até porque esse prédio nós tivemos um problema, né, que ele foi entregue numa situação numa situação complicada, né, de quase que ele estava inacabado, vamos dizer assim, né, eu tive que terminar de fazer algumas coisas no prédio, a portaria não tinha nada, eu tive que fazer toda a marcenaria, enfim. Acabou que eu tive que terminar o prédio, vamos dizer. Então essa foi uma situação específica, né? Depois eu fiquei um tempo sem ser síndico, conselho, nem tempo mesmo. E aí depois eu voltei aqui para esse aqui por conta de questões também que a gente vê muito, né? Muito triste aqui. Você acha que essa questão de prédio interminável, mal acabado, tem a ver com varia de construtora para construtora? Não. Prédios bons são entregues com muitos problemas, muitos defeitos. Independente da construtora, do nível. Independente do nível, independente do valor do imóvel. Eu vejo o meu prédio mesmo onde eu moro, que é um prédio de uma construtora renomada, o piso da garagem todo manchado, foi entregue assim, né? Eu não sei o que eles passaram. É uma cerâmica que está toda manchada por algum produto químico que deve ter caído. E a mancha no piso inteiro, né? Uma garagem enorme, cheia de mancha. Mas eu tive num lançamento recente aqui no Lourdes, né? Num bairro nobre aqui de Belo Horizonte, e problemas de vários, né? Projeto que não bate com o que foi vendido, né? Materiais de menor qualidade inferior, não cumpriu o prazo, isso é muito importante também, né? Porque aí a gente tem previsão legal também da época em 2018, né? Que houve essa previsão legal numa lei de 2018, na época do Michel Temer, e incluiu na legislação, na 459164, que é a lei de incorporação e condomínios, e incluiu essa questão dos atrasos, né? Ela regulou, né? Os atrasos já existiam, né? As ações vinham parar no judiciário, mas por conta de execução de cláusula contratual. Só que agora a gente tem uma previsão legal. E a previsão legal é 180 dias, até 180 dias, daria direito a pessoa pedir, atraso acima de 180 dias, dá ensejo às partes, claro que para a parte compradora, né? Promover a resolução do contrato, né? Ou seja, simplesmente falar: construtora, não quero mais, me dá o meu dinheiro de volta, corrigido. Você tem até 60 dias para fazer isso, está lá na lei. 60 dias para a construtora devolver dinheiro com o mesmo índice de correção que ela aplicou durante a construção para que a pessoa pagasse e devolver todas as parcelas pagas. Então hoje isso está regulado, né? Mas mesmo assim, esse prédio, inclusive, ultrapassou todos os limites. Ultrapassou os 180 dias, as pessoas não podem morar porque ainda não tem o habite, enfim, uma série de questões. E uma construtora, um apartamento, a gente está falando de apartamento de 5 milhões. Eu tive na assembleia, né, de lançamento, que não era
assembleia nada, né? Porque as unidades ainda não foram transmitidas, porque não tendo a BITS, você não consegue fazer a transferência nem no cartório de notas, lavrar uma escritura pública para poder fazer a transferência, né? E registrar, por sua vez, no cartório de imóveis. Então, nós temos questões que permeiam todas elas, todas as construtoras, né? É muito difícil, né, você ter uma construção que não dê problema. Eu desconheço prédio assim perfeito, né? O prédio mesmo onde eu moro houve vários problemas. Até hoje a gente tem alguns problemas com relação à drenagem de água das áreas comuns, que ficou tudo entupido por conta do resto de obra, construção e tudo mais. Nós temos um problema crônico de o acabamento do banheiro e no banheiro de baixo das unidades, né? Então todas as unidades têm o forro de gesso do banheiro. Começa a criar um mofo porque o banheiro de cima está vazando. E por sua vez o banheiro de cima, né? Você tem que quebrar o forro de gesso e acessar por baixo, no andar de baixo, o banheiro de cima, né? Para consertar o que fizeram, né? E imóvel também de alto padrão. Então, assim, não é só imóvel não tem isso. Imóvel de alto padrão, baixo padrão, todos eles. Para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, qual dica você aconselha para quem está sendo síndico hoje? Olha, diante de tudo que a gente expôs, que não é nem um terço do que acontece. Não é nem um terço. Olha, estude bastante legislação, se possível, né? Alguns julgados, né? A jurisprudência com relação a determinados assuntos, né? Eu acho que é muito importante a gente saber como que os tribunais estão se posicionando a respeito de algumas questões. Então, se você tem um problema no condomínio, poxa, hoje em dia, né, com a internet, fazer uma consulta de jurisprudência é muito fácil. A gente, por exemplo, estou com um caso de uma pessoa que me procurou de um condomínio lá, desses casas multimilionários de Nova Lima, e que foi assaltada, né? E lá nós temos um sistema de segurança, né? Um sistema de segurança, uma empresa de segurança, na verdade, né? E aí nós vamos ver. A pessoa me procurou, foi arrombada a casa, levaram uma televisão, e aí a gente tem que ver, né? Olha, o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, ele tem um entendimento que se está previsto em convenção que o condomínio, obviamente que se o condomínio prevê em convenção a responsabilidade civil do condomínio, a responsabilidade é dele. Então não tem controvérsia, né? Não fica controvertida a questão, mas fica controvertida quando você não tem previsão na convenção de condomínio, mas o condomínio oferece uma empresa de segurança que faz rondas, a segurança inclusive armada, nesse caso, e aí você vai entrar num problema, né? Tem ou não responsabilidade? A responsabilidade civil tanto do condomínio quanto da empresa de segurança, com relação a esse furto que ocorreu numa unidade autônoma, não foi nas áreas comuns, foi dentro de uma unidade autônoma. Se você tem um controle de acesso na portaria, os condôminos todos pagam para um sistema de segurança, uma empresa de segurança, que inclusive é armada, correto? Então, eu entendo que o condomínio atrai para si uma responsabilidade maior. Mas quem que vai dizer isso? Não sou eu, o Sérgio, não é a pessoa que me procurou, é o judiciário. É uma questão que vai, sem dúvida, passar para a análise do judiciário. Então, vamos estudar, vamos ver como que os tribunais estão decidindo. Existem inúmeras situações que ocorrem, né, dentro do condomínio, que é a nossa casa. A gente tem que entender que onde a gente passa boa parte, talvez não a maior parte, né, porque todos trabalham, mas onde a gente passa uma boa parte do nosso tempo. Trabalha em outros condomínios, inclusive. Sim, também. Então a gente tem que entender que esses locais é onde os problemas ocorrem, né? A gente vê problemas, por exemplo, de enfim, água caindo, um lava a varanda que suja a outra, suja todas as demais. Vai molhando tudo, uma cachoeira. Então, assim, são problemas que existem, que são comuns. Esse é muito comum, né? Talvez focar fazer um regimento interno bem feito, né? Focado no condomínio. Sim, também, exatamente. Muita construtora entrega o regimento interno na própria convenção, mas parece que é aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V.
Às vezes tem regimento interno que não diz respeito ao condomínio, É. e aí causa aquela Eu acho o confusão seguinte, né? Porque se você for olhar na 4591, que é a lei de condomínio e corporação, e no Código Civil tem previsão, né? Que as convenções elas precisam prever o regimento interno também. Então, se você é obrigado, lá no início, o problema todo é a questão legal, né? Você vai registrar uma incorporação imobiliária. Você é obrigado, já de plano, a colocar uma convenção de condomínio. E essa convenção tem que ter o regimento. Ou seja, você tem que prever possíveis eventuais problemas futuros daquela edificação antes mesmo que ela exista. Então, eu acho que deveria ter uma maior sensibilidade das construtoras, dos incorporadores, de fazerem algo que, primeiro, né, seja algo que possa ser modificado no futuro. Para isso que você disse, né? Adaptar o condomínio àquela realidade específica, né? Porque cada condomínio tem uma realidade. Não vamos esquecer, né? Tem condomínios que precisam mais de segurança, tem outros que precisam mais de outras coisas, né? De limpeza, talvez, né? Esses condomínios de Nova Lima têm questões ambientais envolvidas, né? Por conta de áreas de preservação e tudo mais. Tem muitos condomínios hoje, e para não ter essa dor de cabeça, a gente falou bem pouco aqui, mas é muito maior o leque. Eles contratam um síndico profissional e uma administradora, né? Tanto para cuidar da parte operacional, da parte fiscal, contábil, administrativa, e deixa a cargo de uma pessoa, de uma empresa especializada, né, para conduzir aí o condomínio e tentar minimizar ao máximo os riscos, né? Mesmo que quando o condomínio ele contratou uma administradora, o síndico ainda continua respondendo, né, pelo condomínio, então tem que ter um trabalho aí bem alinhado entre as duas partes. Né? É mais uma dica também. Com certeza, a administradora é fundamental. Fundamental por conta das questões que a gente já falou. Se fosse uma empresa sem contador. Sim. Né? O condomínio não pode ficar, inclusive esses condomínios maiores, né, que fazem pagamentos com um certo vulto, né, precisam fazer retenção tributária. Não só, né, se ele contrata acima de um determinado X de valor durante o ano, ele é obrigado a fazer retenção de qualquer coisa, né, se ele contrata serviços, né, acima de, acho que 240 mil, na legislação municipal daqui de Belo Horizonte, 8725, que é a lei do ISSQN aqui de Belo Horizonte, do município. Né, as legislações são municipais também, não é? O ISSQN são legislações municipais e a gente tem que ver que a gente às vezes contrata serviços e aí está o grande X da questão, né? Contrata serviço de outro município, né? Por exemplo, lá no condomínio, essa empresa de guarda, né, que eu te falei, que faz, ela é de outro município, né? Então aí tem também a questão das legislações, do conflito de normas de uma legislação de um município para o outro, né? Faz a retenção, não faz a retenção, qual o tipo de serviço, alocação de mão de obra, outro tipo de serviço que não comporta retenção, retenho aqui, recolho lá, ou emito a nota sem retenção para eles fazerem o recolhimento lá. Então essa legislação do ISSQN, essa questão tributária, e para ter uma assessoria tributária, você tem que ter um administrador, você não pode simplesmente fazer tudo de forma amadora, como eu disse, desde o início, né? Muita responsabilidade. Sim, é muita responsabilidade. Eu acho que a maioria não sabe o cargo que está assumindo, né? Sim. Por não conhecer absolutamente, achar que ser síndico é consertar um portão, sim, um encanamento, pagar as contas e daí vem prestador de serviço. E aí aparece uma notificação da Receita com um débito tributário. É normal isso acontecer, né? E outras coisas também, né? Responsabilidade civil, os síndicos são processados, né? Prestação de contas, também é um ponto, talvez o calcanhar de Aquiles, né? Eu já vi condomínios grandes aí, também da região ali de Nova Lima, que sequer faziam o mínimo necessário, que naquela Assembleia Ordinária não tinha orçamento, não aprovava orçamento, faziam tudo ao arrepio da lei, da própria convenção, né? Então, assim, você desconhecer determinadas coisas, porque no mínimo, igual você perguntou, né? Qual que é o recado que eu dou para os síndicos? Estuda a legislação, né? Você está assumindo um cargo que está todo regido por normas, né? Normas legais, normas convencionais, normas regimentais, né? Da lei. E aí a gente
vai pensar, sobretudo, em Código Civil e 459.164, que é a lei de condomínio e corporação, e também as questões convencionais, né? A gente vê muitos síndicos que não conhecem a própria convenção de condomínio, não respeitam a convenção por desconhecimento da convenção, por desconhecimento do regimento interno. Às vezes o regimento é mais conhecido, ele é mais aplicado no dia a dia, porque o regimento ele é para regular a convivência. A parte comportamental, né, o regimento. Sim, uma parte comportamental. Ele é fundamentalmente para regular a convivência do condomínio, né? A convenção tem as regras gerais mais importantes e o regimento interno é para regular a convivência. Aí também às vezes usa-se do regimento para tratar de questões que são da competência da convenção. Às vezes o próprio regimento contraria a convenção, uma norma regimental contrariando a convenção, e aí a gente volta lá na questão jurídica, né, da hierarquia das normas, né, uma norma inferior não pode contrariar uma norma superior, né, e também convenções que contrariam a lei, seja porque houve uma mudança na legislação e as convenções precisam se adaptar à legislação e não se adequam, por quê? Por causa do engessamento das convenções, né? Que agora ficou mais flexibilizado, tanto pela questão da Assembleia de Sessão Permanente, quanto pelo quórum que foi definido por lei, que para mudar a convenção são 2/3. Então as convenções que exigem a unanimidade, elas já não são mais, essa parte já não é mais legal, ela já se tornou ilegal. Então esses condomínios vão ter que já se adaptar, mas não vão fazer, porque uma reratificação de convenção é algo muito complexo. Eu já vi gente falando, mas isso aí um bom despachante faz. Eu já vi casos de reratificação de convenção que, por exemplo, todos têm que ser qualificados, né? Todos têm que assinar, e aí nós tínhamos um espólio, só que na verdade não existia o espólio. A pessoa tinha morrido, tinha deixado bem, e não tinha aberto o inventário. Então você não tem representante. A pessoa falecida não tem como assinar. O espólio não foi aberto, então não tem o espólio. Então não tem quem represente aquela unidade. Então você chega num ponto que você às vezes para por questões meramente da ordem burocrática do dia a dia. Então não é tão simples assim. Fazer a reratificação é algo complexo, muito complexo, né? Às vezes começa-se a fazer, ventila-se a possibilidade, nossa convenção é antiga, vamos fazer uma reratificação da convenção e tudo mais, mas as pessoas, quando vão começar a fazer, esbarram nessas questões práticas, né? Que se você não tiver a assinatura de todos, né? Você tem que qualificar todos, qualificar o regime de bens. Se o regime de bens for da comunhão, os consortes, os cônjuges também têm que comparecer e assinar. Então é um trabalho enorme, é um trabalho hercúleo fazer uma reratificação de convenção num prédio grande, talvez um prédio novo, as pessoas compraram recentemente, mas ninguém vai reratificar uma convenção nova, né? Normalmente as convenções que precisam ser reratificadas são as convenções da década de 60, 70, 80, né? Em resumo, antes de ser síndico, a responsabilidade é grande. Ou terceiriza, né? Ou terceiriza. Porque o que está mais, a tendência é terceirizar para pessoas especializadas, né? Hoje em dia a gente está vendo uma especialização de tudo, né? Então, dentro da advocacia, né, os ramos estão ficando cada vez mais especializados, né? Então, se você não atua num ramo e quer entrar nele, para você entrar nesse ramo, você tem que ter uma especialização enorme para você ofertar serviço naquele ramo, né? Porque você tem a concorrência já totalmente especializada naquele ramo, né? Se você não está naquele nível, você não entra naquele ramo, né? Então, o direito também se especializou, assim como outras profissões, né? Especializaram em determinados ramos. Então, nada melhor do que consultar um especialista jurídico e ter uma boa administradora para poder lidar com essas questões do dia a dia. Senão o condomínio, infelizmente, vai estar fadado a cometer ilegalidades, a poder responder na justiça. O síndico fica respondendo ainda pelo que ele fez, né, durante 5 anos. Né? Tem as questões fiscais também, que são o prazo prescricional também, penal. Então, nós temos aí problemas que podem durar, questões trabalhistas, né? A gente nem entrou nas questões trabalhistas, né? Muito assunto, pano para manga. Muito pano para manga. Doutor Sérgio, eu vou te agradecer por esse bate-papo. Felipe, eu que agradeço
por ter me convidado. A oportunidade de ter conversado com você, né? Agradecer aí. Em breve teremos mais vídeos, né? Tratando de assuntos diversos, né? Com pessoas que dominam alguma área. Em breve lançaremos mais vídeos aí para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.